Você já imaginou uma tragédia de trabalho tão grande que chegasse ao sistema internacional de justiça? Pois foi isso que aconteceu em 1998, no interior da Bahia, quando uma fábrica clandestina de fogos de artifício explodiu, matando 64 pessoas. Entre as vítimas estavam mulheres, meninas e crianças em situação de trabalho infantil. Esse episódio resultou, anos depois, na condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Hoje, nós vamos mergulhar nesse caso emblemático. A fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus. A tragédia. No dia 11 de dezembro de 1998, uma explosão devastou uma fábrica clandestina de fogos de artifício na zona rural de Santo Antônio de Jesus. As condições eram precárias. Barracões improvisados em áreas de pasto, sem medidas de segurança, sem fiscalização e com altíssimo risco de acidentes. O resultado foi catastrófico. 64 mortos, dos quais 63 eram mulheres. 22 vítimas eram crianças e adolescentes, muitas entre 11 e 17 anos em situação de trabalho infantil proibido. A maioria das vítimas era negra, pobre e dependia daquela atividade para sobreviver. Essa tragédia revelou não apenas o descaso com a segurança no trabalho, mas também a realidade cruel da exclusão social no recôncavo baiano. A situação da fábrica. A fábrica funcionava praticamente a céu aberto, sem estrutura mínima de proteção. Para a comunidade, a produção de fogos era a única alternativa econômica. Mas na prática, tratava-se de exploração de trabalho em condições análogas à escravidão, onde mulheres e crianças arriscavam suas vidas diariamente. O Estado brasileiro, por meio de órgãos de fiscalização, sabia da existência dessa atividade, mas nunca tomou medidas efetivas para impedir que trabalhadores permanecessem expostos ao risco iminente de morte. A caminho da Corte Interamericana. Após a tragédia, famílias e sobreviventes buscaram justiça. Mas os processos penais, cíveis e trabalhistas no Brasil arrastaram-se por mais de 18 anos. As investigações não responsabilizaram adequadamente os culpados. Muitos processos prescreveram e a reparação nunca foi satisfatória. Diante da impunidade, o caso chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que julgou a responsabilidade internacional do Brasil. A condenação do Brasil. Em 15 de julho de 2020, a Corte IDH declarou o Brasil responsável por diversas violações de direitos humanos. As violações reconhecidas foram direito à vida e à integridade pessoal, artigo 4 e 5 da Convenção Americana, por não prevenir o acidente e não fiscalizar as condições da fábrica. Direitos da criança, artigo 19, pela omissão diante do trabalho infantil. Direito ao trabalho e à igualdade, artigo 26 e 24. Ao expor mulheres e crianças negras a um trabalho perigoso, mal remunerado e discriminatório. Garantias judiciais e proteção judicial, artigo 8 e 25. Pela demora e ineficácia dos processos internos. A Corte ressaltou que houve discriminação estrutural e interseccional. Fatores como gênero, raça e pobreza se combinaram para colocar essas pessoas em situação extrema de vulnerabilidade. Medidas de reparação. O Brasil foi obrigado a adotar medidas de reparação, entre elas, indenizações financeiras para familiares e sobreviventes, investigações e processos eficazes para punir os responsáveis, garantias de não repetição, incluindo programas de desenvolvimento socioeconômico na região, erradicação do trabalho infantil e perigoso na indústria de fogos, criação de um monumento em memória das vítimas. Essas medidas vão além do caso concreto. Elas têm caráter estrutural e transformador, visando atacar a raiz da violação. Impacto do caso. Esse julgamento é considerado um marco por 3 razões principais. Reconheceu a responsabilidade do Estado por omissão em fiscalizar atividades privadas perigosas. Reforçou a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais no sistema interamericano.
trouxe para o centro do debate a discriminação estrutural que ainda hoje atinge milhões de pessoas no Brasil. Mais do que uma decisão judicial, esse caso é um alerta sobre a necessidade de políticas públicas de trabalho seguro, combate à exploração e garantia de justiça para os mais vulneráveis. A tragédia da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus é uma ferida aberta na história brasileira. Ela mostra como a negligência do Estado pode custar vidas, principalmente das populações mais marginalizadas. E, ao mesmo tempo, a decisão da Corte Interamericana é um lembrete. Direitos humanos não são promessas vagas, mas obrigações concretas que o Estado precisa cumprir. Se queremos um país mais justo, precisamos aprender com essa tragédia e garantir que histórias como essa nunca mais se repitam. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Curta esse vídeo, compartilhe com quem gosta de história, direito e reflexões profundas. E claro, se inscreve no canal, porque aqui nós não só desopilamos, nós também refletimos. Nos vemos no próximo caso.